Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora de saber o que aconteceu lá em Chicago com a soja. O dia começou positivo, as altas foram até interessantes aí no início das negociações. No entanto, a gente está vendo aí uma finalização negativa para os preços. Não foi nada muito importante, quedas de 1 até 2 pontos nos principais vencimentos. No caso de janeiro, por exemplo, perdeu 3 pontinhos aí em relação ao fechamento anterior, mas enfim, o mercado já vinha patinando aí nas últimas sessões. Como é que a gente entende essa movimentação? O que pode acontecer principalmente daqui para frente e quais os fatores que a gente precisa observar para entender aí de que forma os preços podem ou não evoluir daqui para frente? Quem nos ajuda nessa análise é Eduardo Vanin, direto lá da Agriinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, viu, meu caro? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender essa movimentação negativa em Chicago. Até tentou esboçar uma reação hoje, mas não deu conta, Eduardo? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Realmente, hoje tivemos uma alta logo após a abertura do pregão normal, de 12 centavos por bushel, depois da divulgação de mais vendas para a China, tanto de soja quanto também de milho. Mas logo depois vem um pouco mais de pressão, até pela colheita americana. Ontem alguns números do próprio USDA mostram uma colheita já um pouco mais forte, mais antecipada. Era de se esperar, pelo clima atual, que é de menos chuva, e também pelo plantio mais cedo. Mas, de certa forma, vai entrando numa sazonalidade que é de pressão no mercado físico americano, menor pressão de compra, principalmente pelas indústrias locais, que semana passada acabaram puxando os futuros em Chicago, e isso tudo acaba balanceando e trazendo essa queda no final do dia. Mas dá para dizer que é uma tendência, Eduardo? Olha, sazonalmente nós temos um período que mostra uma possibilidade de realização. Pela colheita no hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá também começa a colher tanto soja quanto também canola. Temos China, que também vai colher. Então, de certa forma, temos um período de entrada de safra. Junto com, daqui a pouco, lá em outubro, temos um feriado prolongado na China, o que daí também pode reduzir a demanda. Sazonalmente, a gente tem esse período. Porém, a demanda continua muito firme. Pois é. Só que tem um fator que eu não sei se é um diferencial, mas enfim, que é importante de ser analisado, que é o posicionamento dos fundos, posicionamento comprado dos fundos nesse momento. Sem estímulo, esses fundos podem entrar num movimento mais rápido aí de venda dos contratos, não? Isso pode representar uma perda significativa aí para as cotações de Chicago ou não, Eduardo? Realmente, os fundos estão muito comprados em todos os grãos, incluindo até o algodão. Fundos estão comprados no trigo, no óleo de soja, no farelo, na soja, no milho. E esse movimento que é também um movimento um pouco macro, pela queda do dólar, pelo sentimento de inflação e por esse movimento da China recompondo alimentos. Nós vemos aí os números da China nesses últimos meses, tem comprado muita carne, tem comprado muito farelo, muita soja, tem comprado muitos óleos vegetais, então, e a própria soja. Esse movimento todo traz, então, agora esse sentimento de que essas compras devem continuar. Então, nesse momento, os fundos embalaram nessa tendência de alta das commodities, mas, é claro, tem esse período sazonal e, se por um acaso a China der uma parada nas suas compras, porque está com muito estoque, ou porque não precisa mais, ou mesmo até por uma reversão da tendência de queda do dólar, algo nesse sentido poderia, então, levar os fundos a realizarem um pedaço da posição que é bastante grande, e no complexo da soja é o que mais chama atenção. Se a gente pegar a posição da soja, do complexo, óleo, farelo, e converter para grão e somar ao grão, então os fundos teriam aí quase 46 milhões de toneladas comprados. Esse é o segundo maior, só perde para 2016-17 com 46 milhões e 100, quer dizer, está praticamente empatado, e o recorde foi 50 milhões lá em 2012, quando a gente teve aquela baita quebra da safra americana de milho e também de soja. Muito bem, mas, enfim, para
justificar uma continuidade, ou pelo menos uma continuidade da alta, é preciso ter novidades. Que novidades seriam essas? Bom, a novidade, claro, tem que continuar sendo a demanda. Demanda, né? A demanda. Porque a oferta está dada, pode ser um pouquinho menor, um pouquinho maior, mais ou menos o mercado já sabe qual que vai ser a produção americana e também a global de soja. O fator realmente surpresa é essa velocidade da compra da China, esse movimento de recomposição de alimentos que eu acabei de falar, e isso tem dado força para a soja, para os futuros aí, e para a posição dos fundos também. Então, é a continuidade dessas compras diárias. A gente tem que ressaltar, né? O que vem dando força para o mercado, inclusive hoje, quando o mercado deu 12 centavos de alta, foi a divulgação e a confirmação pelo USDA em seus relatórios diários de vendas para a China e para outros também. São esses relatórios diários que estão dando força. Mas você acompanha a necessidade que a China tem de compras, né, de efetivação de compras nos Estados Unidos. Da última vez que a gente conversou, eu me lembro que você falava que era algo entre 8 a 12 milhões de toneladas. Como é que está essa necessidade hoje, Eduardo? Hoje é menos de 8. Está em torno de 6 a 8 milhões, a depender do que você considera para os meses em termos de esmagamento. Se a gente só considerar o que a China precisa para o seu esmagamento, então teríamos aí entre 6 e 8. E ela poderia fechar essas compras aí já nas próximas semanas. Vem comprando 1 milhão e 800, 2 milhões de toneladas por semana, então fecharia esse volume aí dentro lá do mês de outubro. Aí há duas vertentes. Uma análise onde ela compraria esse volume e sairia de mercado. Não teria sustentação Chicago onde está, assim como também os prêmios americanos que subiram em plena colheita. Também não faz sentido. Então, nesse ponto, poderia tirar a sustentação do mercado. Essa é uma vertente. A outra vertente, e que é uma incógnita ainda, a China poderia continuar comprando, através das suas estatais, soja americana, para suas reservas. Aí não sabemos quanto é esse volume, porque não sabemos ao certo quanto que é a reserva da China nesse momento de soja. E se esse número é pequeno, então ela poderia continuar comprando para embarque nos Estados Unidos janeiro, fevereiro, entrando junto com os embarques aqui no Brasil. Essa seria uma grande, vamos dizer assim, algo não esperado, uma surpresa. Tá, então vamos voltar primeiro para o primeiro ponto. 6 a 8 milhões de toneladas é o volume que ela precisaria comprar até final de janeiro. Para fechar, para entender bem, ela compraria nas próximas semanas, já preenchendo a sua necessidade de embarques até janeiro. Até final de janeiro. Ela iria comprando o embarque em dezembro, embarque em janeiro nos Estados Unidos, e então fecharia essa demanda que ela tem de esmagamento até final de janeiro. Perfeito. Agora, caso ela tenha que recompor os estoques, ela precisaria continuar comprando. Exatamente. E aí ela continuaria comprando. E poderia, inclusive, comprar no momento em que o Brasil estaria vendendo? E seria mais competitivo? Olha, isso que não faz muito sentido. Então, se nós formos pela lógica, vale muito mais a pena comprar uma soja brasileira de melhor qualidade, que está muito mais barata para embarque de janeiro para frente. Então nós estamos aí mais ou menos uns 40 centavos por bushel mais barato, posto lá na China já, sem considerar prêmio de qualidade. Uhum. Isso quer dizer o quê? Não faz sentido comprar uma soja americana para embarque em fevereiro, enquanto que nós temos uma soja para embarque em fevereiro aqui no Brasil, 40 centavos por bushel mais barata. Então, seria uma grande surpresa se a China continuasse comprando soja americana para embarque em fevereiro ou mesmo outros embarques mais à frente, nos Estados Unidos. Bom, mas o fato é que a China poderia usar esse artifício para justificar o acordo comercial. Sim, e essa é uma questão que a gente tem que considerar. De acordo com a fase 1, a China ainda está muito atrás no que diz respeito ao seu compromisso junto com os Estados Unidos, firmado lá em janeiro desse ano, que é de 40 bilhões de dólares em produtos americanos, produtos agrícolas. Ela está bem atrás e precisaria continuar comprando produtos americanos. Então, essa é a grande incógnita e
nesse sentido, a gente vai conhecer, vai saber isso já. Nas próximas semanas, se a China comprar soja americana para embarque em fevereiro, e de acordo com as ofertas dessa soja para embarque em fevereiro, bem mais cara do que o Brasil, então se a China comprar essa soja, vai então nos dar um sinal de que, olha, a China pode comprar mais soja americana, mesmo sendo muito mais cara, para embarque em fevereiro. E aí muda o cenário americano, o estoque americano vai ficar mais apertado. E quando você fala para os próximos dias, é o quê? Quanto tempo mais a gente precisa esperar para ver essa questão se concretizar? Eu diria mais umas 2 semanas a gente já vai saber se esse cenário é possível ou não. Né? Então, ficar de olho se a China vai comprar a partir de fevereiro dos Estados Unidos. Isso. Economicamente não é viável. Economicamente não é viável. E, é claro, nesse momento, a parte econômica talvez não faça muito sentido, porque lá atrás também a China comprou uma soja brasileira muito mais cara, lá em 2018, quanto que a soja americana chegou a estar tão barata, que acabou dando conta, pegar essa soja lá nos Estados Unidos, embarcar e esmagar na Argentina. Então, quer dizer, nesse jogo político, o lado econômico às vezes não é o que pesa mais. Muito bem. Então, as duas vertentes explicadas pelo Eduardo Vanin, pode ser que a China compre o que tem que comprar e de 6 a 8 milhões, isso ela compraria o quê? Nas próximas 3 semanas, 4 semanas no máximo, Eduardo? Isso mesmo. Ou seja, poderia nesse período já paralisar as compras e daí, juntamente com a questão da colheita avançando, a gente poderia ver um cenário de pressão em Chicago. Exatamente. Muito bem. Agora, se ela continuar comprando, e mais do que isso, avançando para além de fevereiro as suas compras, daí é um sinal de que tem mais do que apenas a questão econômica envolvida aí, e daí o cenário é outro. Daí a gente precisa parar para entender o que vai acontecer. O cenário é outro, traria um aperto maior de estoque americano, o USDA teria que revisar para cima os seus números de exportação de soja, fatalmente reduziria para baixo o estoque americano, Chicago continuaria sustentado, assim como também os prêmios americanos, e aqui no Brasil você teria o efeito contrário. Se a China está comprando soja para um período onde o Brasil é exportador, aí você teria uma pressão de prêmio aqui no Brasil. Essa queda dos prêmios de hoje começou positivo, no final do dia teve aí uma pressão. É alguma indicação de que tem essa preocupação no ar, Eduardo? Pode ser um pouco de venda do produtor, mas eu não acredito muito nisso, porque o clima também não está muito propício, o produtor ainda quer ver mais chuvas para dar um andamento ao plantio, e aí saber no escalonamento dele se ele pode vender um pouco mais de soja em fevereiro, um pouco mais de soja em março, ou mesmo janeiro e etc. Enquanto as chuvas aí não vierem com mais força, me parece que o produtor vai segurar um pouco. Então me parece sim, um pouco dessa questão de uma China podendo avançar as compras nos Estados Unidos para um período onde o Brasil é exportador. E aí nós temos tradings que compraram soja do produtor, mas ainda, é difícil estimar esse volume, mas que ainda não foi vendida, esperando o melhor momento. E aí, é claro, se a China não estiver lá para trazer essa demanda para esse período, então nós vamos ter tradings vendendo posições e isso acaba trazendo uma pressão de prêmio. Cedo para dizer ainda, mas é um indício. A gente está colocando possíveis cenários aí a partir do que a gente consegue visualizar agora. Mas essa queda dos prêmios hoje, ela chega a ser significativa, chega a ser preocupante ou não por enquanto? Olha, a reversão no dia é significativa. Nós tínhamos 2 a 3 centavos de alta e estamos com o mercado de fechamento do prêmio 4 ou 5 centavos de queda. É um movimento importante. Uhum.
Muito bem, então a gente precisa ficar atento a todas essas possibilidades. O Eduardo Vanin trouxe possíveis cenários e a gente tem que observar o que vai acontecer aqui, principalmente com os preços no Brasil e principalmente com a demanda chinesa, né? Se a demanda chinesa optar pelas compras nos Estados Unidos, daí a gente pode ter um certo problema aqui para negociar. Mas a safra brasileira já está bem vendida, né, Eduardo? Não tem pânico nesse momento, digamos assim, né? Não, por parte do produtor, realmente ele já vendeu bem, já vamos chegando aí pertinho dos 50%, mas, claro, poderia trazer esse movimento de prêmios, não é só o produtor que precisa vender, mas também as tradings que operam no Brasil vão construindo seus programas de exportação e, claro, você tem uma China que absorve 80% da soja do Brasil, se ela não estiver lá para absorver, temos programas para os nossos prêmios. Pode não repercutir no bolso do produtor, mas, de certa forma, mexe com a precificação da soja no Brasil. Tem pergunta aqui para você, Eduardo. Não pode ser o dólar subindo forte também? Hoje teve uma alta de 1%. Isso não refletiria nos prêmios? Poderia sim, poderia. Esse é um dos fatores que pode trazer, mas em outros momentos a gente também teve uma alta do câmbio até maior do que de hoje, junto com uma alta de Chicago. Semana passada é um exemplo. Tivemos alguns dias de uma combinação única, que foi alta do câmbio, alta de Chicago, e também prêmio ou estável até com 1, 2 centavos de alta. Então, eu diria que não é só o câmbio que explica hoje essa reversão. Quer dizer, não, já vem acontecendo alguma coisa, já vem sendo registrado alguma coisa aí nos últimos dias, e por isso a gente precisa entender direitinho o que tem por aí. O Vitor Cerqueira, ele é lá de Posse, Goiás. A China tem estoque para quantos meses para frente? Você sabe isso, Eduardo? A China, nós temos que entender como uma grande esmagadora. E, como a gente sabe, indústrias não fazem estoque. Elas simplesmente vão preenchendo as suas necessidades. Então, o que a China tem? Ela tem uma posição comprada nos Estados Unidos de 20 milhões de toneladas, sem considerar a última semana. Eu diria, já deve chegar a 23 milhões, algo assim, nos Estados Unidos. 1,5 milhão em outras origens, juntando a Argentina, Uruguai e também um pouco do Canadá. E aqui no Brasil, a partir de fevereiro, tem 25 milhões. Então, somando tudo aí, vai chegando perto dos 50 milhões de posição, não é de estoque, mas são posições que ainda vão ser carregadas. Teoricamente, já teria comprado. Isso que eu estou falando já seria compras efetivadas. Compras efetivadas. Só falta pegar o grão e levar para a China. Uhum. Exatamente. Muito bem. Tá certo. Eduardo Vanin, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, pelas explicações aqui, colocando mais uma pulguinha atrás da orelha aí para a gente prestar atenção no que está acontecendo, o que pode acontecer com o mercado, principalmente o comportamento chinês daqui para frente em relação à demanda chinesa. Isso vai ser muito importante para determinar os rumos dos preços lá em Chicago e aqui no Brasil também, pela relação aí que a gente conseguiu ver na sua análise. Obrigado por enquanto, Eduardo. Obrigado a todos, obrigado mais uma vez pela oportunidade e pela participação dos seus ouvintes. Valeu, um abraço para você, até a próxima. Um abraço, boa semana, até mais. Tá aí Eduardo Vanin, Agriinvest, comentando com a gente o mercado da soja. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês as cotações, como encerraram os negócios lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, então. A gente começa mostrando o janeiro, 10 dólares e 24 centes por bushel, janeiro recuou 3 pontos. O maio, 10 dólares e 15 centes por bushel, recuando 1,5 ponto. Julho de 21, 10 dólares e 17 centes por bushel, recuo de 1 ponto mais 75. E o agosto, 10 dólares e 9 centes por bushel, um recuo aí de 1 ponto mais 75. A soja no vencimento de novembro fechou a 10 dólares e 19 centes por bushel. Vamos aos números do milho. Milho também no vermelho, dezembro 3 dólares e 69 centes por bushel, meio ponto de queda, mesma queda para março, 3 dólares e 78 centes por bushel, queda de meio ponto também. O maio 3,84, 0,25 de queda e o julho 3 dólares e 88 centes por bushel, queda de meio ponto. Esses são os números do milho. Vamos ao trigo.
Trigo na contramão encerrou de forma positiva hoje. Dezembro, 5 dólares e 58 centes por bushel, 3,25 de alta. Março, 5,65, alta de 2,75. O maio, 5 dólares e 70 centes por bushel, 2,25 de elevação. E o julho, 5 dólares e 68 centes por bushel, um pontinho de alta. São os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago para os grãos, soja, milho e trigo. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e te convido para continuar por aqui. Afinal de contas, tem mais notícias, mais informações e novas cotações sendo atualizadas para você.